Saudações, meus amigos web espectadores, iniciando mais um vídeo especial aqui no canal Maçonizando, dando uma continuidade àquele vídeo que eu fiz nesta semana sobre teoria da conspiração. Esse vídeo deu o que falar, né, e eu vou tentar argumentar alguns pontos desse vídeo para esclarecer algumas pessoas, né? Porque hoje, aqui no Brasil, a gente vive uma polarização, né, e cada um tem direito de estar na ponta da polarização que bem entender, né? Eu nunca vou opinar ou impor nada para ninguém. Mas o fato é que, quando eu lancei o vídeo, algumas pessoas ligaram a sua máquina de xingamentos, a sua metralhadora de xingamentos, e começaram a xingar antes mesmo de entender o contexto, né, do vídeo. Então eu vou tentar explicar, né, de uma maneira bem didática, sobre o meu livro da teoria da conspiração e sobre a teoria da conspiração e lenda urbana envolvendo maçonaria ao longo deste vídeo, né? Porque a gente sabe que a maçonaria, sendo uma ordem secreta, discreta, melhor dizendo, ela acaba mexendo com o imaginário das pessoas, e isso acaba gerando um monte de teoria da conspiração, né? Um monte de teoria da conspiração e um monte de lendas urbanas. Por exemplo, a lenda urbana de que o maçom entrega um parente para ficar rico, que a gente faz alguma espécie de pacto e tudo mais. E isso no quesito lenda urbana, sempre alguém inventa alguma coisa e isso vai de um ouvido ao outro e segue um fluxo de informação que nem sempre está associado à lógica, né? Isso eu estou falando de lenda urbana, né? Agora eu vou falar de teoria da conspiração, que aí é diferente, porque a teoria da conspiração muitas vezes ela é construída e normalmente elas são verossímeis. Então, eu vou até pegar, eu nem tinha preparado o vídeo, né? Então, eu vou pegar aqui, né, para vocês darem uma olhada, do meu novo livro, tá? Que um cara ali já xingou, dizendo que é um lixo tendencioso e tudo mais. Espero que ele tenha lido, né, para poder opinar sobre isso. É uma pesquisa que eu fiz bem importante, de 500 páginas, né? E eu eu aceito qualquer tipo de xingamento, qualquer tipo de crítica negativa e tudo mais, desde que a pessoa tenha lido, né, antes de emitir a sua metralhadora de opiniões. Mas é fato que hoje em dia as pessoas elas têm uma tendência, né, a ofender quem está pensando diferente, né? É meio que um mecanismo de defesa das suas ideias, dos seus ideais, partir para o ataque, né? Isso é uma coisa comum, né? Eu sou comunicólogo, eu entendo isso, né? Esses dias eu vi um vídeo bem legal de um cara que foi brigar com o outro por causa do estacionamento, né? Ele diz, eu tenho que defender o meu espaço de algum modo, então eu vou para o combate, mesmo que seja por causa de uma vaga de garagem, né, de uma vaga de estacionamento, eu vou ir para o confronto, eu vou para a briga, né? E isso tudo se explica também nas tensões que nós vivemos no dia a dia e tudo mais. Então eu super entendo, tá? Eu super entendo. Eu sou um cara que não tem mais tensão, mas eu sou um cara que já xingou muito no trânsito, eu sou um cara que já se envolveu em treta, todo mundo, né? Quem não, por às vezes agir por impulso ou querer defender a sua ideia com uma veemência mais forte e acabar gerando um desconforto, né? Por exemplo, eu fui do movimento estudantil. No movimento estudantil, a gente tinha que se impor, né? Então, tudo isso acontece, né? Tudo isso acontece, então tá tudo certo. Mas sobre o meu livro, tá? Lendas Urbanas. Aí que eu quero deixar muito claro para vocês. Não é uma crítica às teorias da conspiração, não é uma crítica, é uma exploração jornalística dos fatos que movem essas teorias da conspiração e até exploro a possibilidade dessas teorias da conspiração serem verdadeiras, né? E, aliás, muitas das que estão aqui no livro eu tenho certeza que são verdadeiras, né? Então, eu divido muito bem o espaço do livro em momentos, por exemplo, teoria da conspiração envolvendo alienígenas, né?
envolvendo acobertamentos do governo, né? São coisas fantásticas. Às vezes a gente pode achar que a narrativa é fantasiosa, mas muitas vezes essas teorias da conspiração, elas têm muito sentido, galera. Elas têm muito sentido, sim, né? Elas têm sentido, elas têm sustentação, né? E é muito legal até se debater isso, né? Por exemplo, eu fiz algumas teorias. Teve um que me xingou especialmente por causa das vacinas, né? Que é um tal de coronel, não sei das quantas, né? Esse coronel, né? Eu vi que citou duas pesquisadoras, eu confesso que não fui atrás delas, tá? Eu tenho uma opinião formada, respeito quem pensa diferente, né? Respeito quem pensa diferente, mas eu tenho a minha opinião, eu acho que eu tenho direito a ter, né, coronel? Então, não precisa me xingar e me ofender. Se tu não quer se vacinar, não se vacina, coronel. Tá tudo certo, tá? Mas não precisa me xingar e me ofender, tá? Porque eu me vacinei, né? E porque meus filhos se vacinaram, né? E a minha família toda se vacinou, né? Então, não tem por que ficar me xingando por causa disso. Agora eu vou explorar a teoria da conspiração que o coronel sugeriu, e aí eu concordo contigo, tá? A indústria farmacêutica lucra demais. A indústria farmacêutica lucra demais com as doenças, né? Aí eu me lembro de um filme que eu assisti há alguns anos atrás. Na realidade, eu me lembro muito bem quando eu assisti esse filme, foi em 2001, né? Foi uma fita VHS que eu aluguei no final de semana que meu pai faleceu, né? Que é o Missão Impossível 2. Né? Eu lembro muito bem desse filme, que foi talvez o último filme que eu tenha assistido junto com meu pai, que era o maior ídolo que eu tinha em termos de iniciação, em termos de cidadania, em termos de cultura, né? É o cara mais culto que eu conheci, não posso dizer o contrário, né? Então, nesse final, naquele dia, eu assisti esse filme, Missão Impossível 2, né, que o Ethan Hunt vai enfrentar a indústria farmacêutica, né? Então, o que eles fazem no filme, né? Eles criam um vírus, né, que eles chamam de quimera, né, e espalham o vírus para depois vender a cura, que eles chamam de Belerofonte, que eles já têm a cura. Então, o que acontece? Os caras vão lá, espalham o vírus, morre um monte de gente, né, pelo menos na teoria, né, morre um monte de gente, e aí depois vem alguém milagrosamente com a cura, que já existia antes disso, né? Então eu não tenho dúvida, pelo menos eu acredito realmente que essa situação do Covid-19, e aí eu não quero entrar no mérito da desinformação, né? Mas o Covid-19, o HIV, o Ebola, enfim, doenças de uma maneira geral podem sim ter um envolvimento da indústria farmacêutica. Há teorias da conspiração que eu exploro aqui nesse livro, tá? Nilson, acho que é o nome do outro rapaz, eu não me lembro bem, até peço perdão, porque eu comecei a gravar agora que eu peguei meu filho da escola, tá? Então, aqui, as teorias da conspiração, elas sim são verossímeis, elas são plausíveis, elas são plausíveis, né? Então, eu exploro isso no livro, tá? Então, eu faço uma pesquisa responsável e jornalística e pego todos os argumentos pró e todos os argumentos contra, e eu simplesmente os exponho aqui, os argumentos prós e contra, todas essas teorias da conspiração, e depois o leitor decide se ele acredita ou não. Eu não estou aqui para dizer no que você tem que acreditar ou no que você não tem que acreditar, meu cara. Então, este é um ponto que eu acho que é bem importante, que a gente vive numa sociedade hoje em que as pessoas elas estão numa defensiva tão grande em torno dos seus ideais, porque a gente sabe que do outro lado vem uma chuva de informação e xingamento, e desse lado para lá também vem uma chuva de informação e xingamento. Então as pessoas estão tão na defensiva que quando alguém faz um vídeo, elas já ligam a metralhadora de xingamento sem entender o contexto, e já vão xingando, já vão ofendendo e tudo mais. Então, assim, eu peço para o coronel e para esse Edenilson, alguma coisa assim, que leiam o livro antes de sair falando groselha, né? Antes de sair disparando a sua metralhadora de xingamentos, tenta entender do que eu estou falando. Né? Eu não estou criticando quem acredita em teoria da conspiração, até porque no final do vídeo anterior
eu fui claro, eu acredito em várias, né? Então, indústria farmacêutica, por exemplo, quanto que ela lucra por ano, a indústria farmacêutica, vendendo remédios para o câncer, né? Para tratamento de câncer, né? Quanto que ela lucra com tratamentos contínuos, né? E por que tem que ser contínuo? Por que não se cura, né? Claro, às vezes não tem cura, ou às vezes tem e está sendo escondida para ganhar mais um pouco, né? Isso é uma teoria da conspiração, plausível, extremamente plausível, né? Outra teoria da conspiração plausível, e essa eu posso falar com propriedade, é que eu tenho um grande amigo que trabalhou no caso Varginha, o caso do ET de Varginha. E esse meu amigo virou um pesquisador ferrenho de ufologia. Ele, militar, que estava lá servindo em Varginha, não teve acesso a tudo, não conta tudo que viu, e ao mesmo tempo ele virou um contumaz pesquisador de ufologia depois do que aconteceu lá em Varginha, né? Então, são coisas muito interessantes. Caso Roswell, Novo México, 1947, suposta queda de um OVNI lá, né? Nessa suposta queda de OVNI, já mudou 5, 6 vezes a versão oficial, né? Então, alguma coisa tem. Por que muda tanto a versão oficial? Né? Por que não conta a verdade de uma vez? Né? Então, são situações e situações, meu caro. Então, não precisa, nem deve, ligar sua metralhadora de xingamentos achando que eu estou aqui criticando quem acredita em teoria da conspiração, porque eu não estou. Porque eu também acredito em algumas. Claro, eu não acredito na Terra plana. E aí é óbvio, por quê? Porque eu já fiz mais que o 3º ano do ensino fundamental e não sou nenhum fanático religioso. Então eu sei que a Terra não é plana. Então, é ponto, né? Então, a gente não pode e talvez seja a única teoria da conspiração que eu realmente emita uma opinião aqui no livro, né? Que é a da Terra plana, né? Que esse número de terraplanistas cresceu ao longo dos últimos anos, principalmente por causa da desinformação. E por que crescem tantas as teorias da conspiração? Eu estou falando uma análise agora como comunicólogo. Por que as teses de teoria da conspiração crescem tanto? Por que cresce tanto? Por que é tão comum a teoria da conspiração? Acontece que os órgãos oficiais eles não têm credibilidade, as pessoas não confiam na informação oficial, elas não confiam na mídia, porque a gente sabe que através disso sempre há um interesse. Eu trabalhei na mídia, eu trabalhei na mídia privada, eu já trabalhei na mídia pública, eu sei disso, que às vezes algumas informações são sonegadas, e as pessoas não têm o interesse, de repente, de entender o que eu quero dizer antes de sair disparando ódio, né? Então, gente, vamos com calma. Coronel, obrigado por ter comentado o vídeo e gerado engajamento a ele, assim como também o Cleison, alguma coisa assim. E não é demérito, tá, meu cara? É que eu realmente pensei em pegar o nome ali para a lei, mas quando eu comecei a gravar, eu acabei. Enfim, já estou gravando, né? Então, mas a gente. E aí eu vou entrar num ponto. A maçonaria está pouco se lixando se você acredita em teoria da conspiração ou não. Ela está pouco se lixando. Então não venham dizer, vocês é que são alienados, não sei o quê. Gente, a maçonaria não tem posição nenhuma sobre teoria da conspiração. Nenhuma. É zero. Então você acredita se você quiser. Isso é uma coisa livre. Nós somos homens livres, né? Então, claro, a maçonaria, ela sofre, sim, teorias da conspiração, que associam ela aos Illuminati, né, que associam ela... Aliás, o Illuminati também eu posso falar, porque eu sou um pesquisador do tema, né? Os Illuminati, eles foram extintos em 1785. Então, de lá para cá, o que vem não é o movimento do Adam Weishaupt, que, aliás, é bem contrário a esses Illuminati. O Adam Weishaupt, ele queria combater o poder da igreja e das monarquias absolutistas na Europa. Então, ele cria um movimento que dá voz à ciência e à filosofia antes de dar voz ao credo, antes de dar voz à religião. Ele cria esse movimento. E ele estava pouco se lixando
para a propriedade, né? Então, quando a pessoa diz, fique rico, seja um Illuminati, a pessoa é golpista. Por que ela é golpista? Porque os Illuminati não eram ricos, gente. Eles não eram poderosos. Eles eram apenas um grupo de pensadores que durou pouco mais de 10 anos, durou quase 11 anos. Então, vamos pesquisar, vamos exarar opiniões embasados, com base, e não na base do ódio, né? Não na base da raiva, não na base do textão xingando todo mundo porque pensa diferente, né? Isso é um desabafo que eu estou fazendo, né? Porque poucas vezes eu fui tão ofendido na vida como eu fui por esses dois, principalmente por esse coronel ali. Cara, eu não tenho interesse nenhum. Cara, que tipo de interesse eu iria ter? Você crê ou não numa teoria de conspiração? Que tipo de interesse eu teria? O que diferença faz para a minha vida? Amanhã meus boletos vão continuar do mesmo jeito, né? Amanhã eu ainda vou ter que enfrentar a vida. Todos nós vamos ter que enfrentar. Então, vamos tentar trabalhar mais na unidade, né, gente? E menos na raiva. Então, quer conhecer um pouco da minha obra? Não tem problema. Pode me chamar aí no WhatsApp, tá? Inclusive, o Coronel, se quiser, me chama no WhatsApp aí pra gente conversar, cara. A gente pode trocar uma ideia, né? Me chama no WhatsApp, vamos trocar uma ideia. Eu não mordo e nem ofendo, tá? Fica bem tranquilo. Então, assim, pode me chamar, trocar uma ideia, tá aqui meu WhatsApp. Se você quiser fazer uma colaboração com pro canal, a gente tá melhorando os equipamentos, a gente tá melhorando os modos de transmissão, está tentando, né? Então, se você quiser colaborar com esse processo, por favor, né? Eu me especializei em marketing digital para poder dar um conteúdo melhor para você, né? Do canal Maçonizando. Eu fiz um curso de pós em marketing digital para poder dar o conteúdo que o Maçonizando merece, né? E aqui, gente, esse livro aqui é uma pesquisa que eu fiz, tá? E olha só que bonitinha a contracapa, ó. Tá aqui, ó, gente. Tá aqui. É uma pesquisa que eu fiz. Você pode crer nela ou não. Você pode confiar nela ou não. Para mim, tanto faz, tá? Mas antes de sair me xingando e dizendo que eu tô querendo desacreditar as teorias da conspiração, pode ter certeza. A grande maioria delas é verossímil. A grande maioria delas pode ser verdade. E, com certeza, grande maioria delas é verdade. Então, claro que tem muitas que não são, né? Então, cabe um pouco para nós de sensatez para nós buscarmos a informação e antes de sair falando groselha, né? Antes de compartilhar mentira e, acima de tudo, entender o contexto do que as pessoas estão dizendo antes de sair ofendendo elas. Isso é o melhor de tudo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos. Eu vou deixar vocês com um vídeo agora sobre os meus livros. Eu tenho 14 livros lançados. A grande maioria deles é sobre maçonaria. Nem todos são sobre maçonaria, né? O mais recente é o Sombras da Verdade, um guia da teoria da conspiração. São 500 páginas de pesquisa e exposição jornalística de uma maneira bem séria, tá, gente? E aí você avalia os prós e os contras e escolhe o que você quer acreditar ou não. Eu não estou nem aí com o que você acredita, tá? Mas, acima de tudo, respeito é bom. Certo? Obrigado. Obrigado, pessoal. Fica agora com um vídeo sobre os meus livros. Mas antes do vídeo dos meus livros, né? Como de praxe, eu tenho que anunciar os nossos patrocinadores aqui, né? Então, vamos lá anunciar os nossos patrocinadores. A gente tem o patrocínio de Atacado Games, de King Parts, de Golden Edition, Atacado Collections Geek Store, Infinito Digital Marketing Estratégico e Turbo Chile. Esses são os nossos patrocinadores. Agora sim, você fica com um vídeo sobre os meus livros e a gente encerra o vídeo de hoje e a gente volta nessa semana com muita coisa legal. Quarta-feira, agora, nós vamos ter uma live sobre egrégora. Egrégora, a emulação de um padrão vibratório na maçonaria. Quarta-feira, ao vivo, às 20h30. Então, fique ligado, vamos entrevistar o irmão Sidney, né, que é um escritor bem respeitado no meio esotérico, que vai contar um pouco da sua pesquisa e do que tipo de nuance ele encontrou ali na prática espiritual maçônica. Espero vocês lá na quarta, mas antes disso ainda é capaz de ter vídeo aqui no canal. Fique ligado, a qualquer momento tem vídeo novo aqui no Maçonizando. Sempre
take único, sem edição nenhuma, porque eu sou espontâneo e, acima de tudo, a gente busca ser sensato. E se eu errar, com certeza eu vou vir me retratar. Obrigado, pessoal. Valeu! Música